A gente começa a edição com um assunto polêmico, um assunto complicado, um assunto que a gente acompanhou nas rodas de conversas hoje de manhã. Tem muita gente tratando desse tema, né? Falando sobre uma decisão tomada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Foi anunciado pelo alto comando que a seleção para entrar na corporação será mais rigorosa a partir de agora. O anúncio tem a ver com o caso Rodrigo Claro, aluno que morreu em 2016 após passar mal durante um treinamento de salvamento aquático comandado pela instrutora a Isadora Ledur. Você me acompanhou, você acompanhou aqui no Balanço Geral, acompanhou no Cadê Neles, a nossa conversa com aquela mãe forte, a mãe que segue batalhando por justiça, mas que infelizmente ela acabou vendo um caso que era considerado tortura e homicídio se transformar em maus tratos. Foi isso que aconteceu. Quem tem mais informações pra gente aqui sobre esse endurecimento é a nossa Nayana Bricá. Boa tarde para você, Nay. Satisfação em dividir a tela contigo novamente aqui no Balanço Geral. Que endurecimento é esse que já começa a causar polêmica no processo de entrada para o time do Corpo de Bombeiros, hein, Nay? Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde também a todos os telespectadores que nos acompanham aqui no Balanço Geral Mato Grosso. Então, a fala do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Alessandro Borges, caiu aí, de certa forma, como uma bastante polêmica. Muitas pessoas entenderam de forma errada, entenderam que esse endurecimento seria na prova, sendo que, na verdade, segundo o coronel Alessandro Borges, ele que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, esse endurecimento vai ser antes da prova, ou seja, justamente para evitar que casos como o que aconteceu com o soldado Rodrigo Claro aconteçam novamente. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros disse o seguinte, que eles anunciaram que essas medidas serão mais rigorosas, isso no processo seletivo, ou seja, eles não vão deixar participar da prova aquele aluno que muitas vezes não tenha a aptidão física necessária, não tenha aptidão no esporte aquático ou até mesmo em outras provas em que são realizadas ao longo dos dias de provas. Ele disse ainda o seguinte, o governador já fez o anúncio, então nós iremos mudar um pouco a seleção, aumentar mais as exigências e retirar os fracos. Quando ele usa essa palavra fracos, isso é o que tem causado polêmica, porque muitas pessoas entenderam que esses alunos não iriam participar da prova, sendo que, na verdade, ele disse que a aptidão vai ser... O processo seletivo, na verdade, vai selecionar só aqueles que de fato tenham aptidão. Então, muitas pessoas até chegaram a criticar essa fala do comandante-geral. Então, ele diz o seguinte, que vão exigir mais habilidade, por exemplo, na área aquática, em esportes que envolvam altura, justamente para que o soldado esteja mais preparado na hora de participar dessa prova e também na hora de prestar o atendimento à população. O suporte e também salvamento de pessoas. Ele disse ainda que serão requeridas habilidades do aluno para que ele seja aperfeiçoado no treinamento, ou seja, só vai participar do treinamento de fato o aluno que tenha habilidade, que tenha aptidão física para essas provas. E ele ainda disse que o caso envolvendo o soldado Rodrigo Claro foi um caso pontual e isolado. Ele disse que casos de maus tratos e tortura não são comuns na corporação e que o fato envolvendo a tenente-coronel Isadora Ledur e o Rodrigo Claro foi algo pontual. Só para a gente relembrar o caso, o Rodrigo Claro morreu no dia 15 de novembro de 2016, 5 dias após ser internado em um hospital particular aqui da capital, aqui de Cuiabá. Ele participava do treinamento de salvamento aquático na Lagoa Trevisan, curso onde
a oficial era instrutora, a Tenente Coronel Isadora Ledur, ela era instrutora. E ela, que era conhecida por uma conduta bastante enérgica e até agressiva, teria perseguido o soldado. Então, o anúncio do comandante-geral do Corpo de Bombeiros foi nesse sentido, Daniel, de que eles vão deixar participar dessa prova, de fato, os alunos que tenham uma maior habilidade, aptidão física para participarem. Ele ainda disse que esses bombeiros, eles precisam ter aptidão física, citou como exemplo o caso que os bombeiros vêm trabalhando há algum tempo em Chapada dos Guimarães, região do Pantanal, onde infelizmente os locais foram atingidos pelo fogo novamente esse ano. Então ele ainda disse, não é fácil andar 30, 40 quilômetros dentro da mata, num sol combatendo fogo. Então ele explicou em relação a isso. A gente inclusive tem uma entrevista onde ele fala melhor sobre esse assunto. Posso dizer, nesse sentido que virou essa polêmica, não é o caso dele, são situações que nós verificamos que as pessoas, os jovens quando entram, não pode ter fobia de água, de altura, né, e de fogo. Índices que serão avaliados para que a pessoa saiba nadar um pouco melhor, saiba se comportar com fogo, com altura. São situações no geral, não é um caso específico. É na seleção. O treinamento, né, vai ser feito como sempre fez, com muito cuidado, com muito critério, com muito carinho. Daniel, então, só acrescentando, acredito que é importante também que tenha um acompanhamento psicológico, porque como esse caso que aconteceu com o Rodrigo Claro, ele relatou que teria sido perseguido pela Tenente Coronel Isadora Ledur, outros alunos da prova também reclamaram da conduta dela. Então, por mais que tenha aptidão física, é preciso também que esses alunos tenham um acompanhamento psicológico, não só os alunos, mas quem também está ali aplicando a prova, né? Porque conforme o relato que nós ouvimos, eu que acompanhei a audiência de julgamento com a mãe, o próprio promotor relatando, esse aluno não sofreu só maus tratos, não, também violência psicológica. Então, acredito que seja importante um acompanhamento psicológico também, até por parte de quem vai aplicar essa prova aos alunos, Daniel. Pelo que a gente ouviu aí nos autos do processo, acompanhando, segundo o Ministério Público, nós tivemos foi tortura mesmo, foi um caso de tortura. A questão é que essa tese de tortura, ela não prosperou durante o julgamento no tribunal do júri, nesse caso aí. Agora, cá entre nós, foi muito mal colocada essa história dos fracos. A questão toda foi fracos, porque é o seguinte, temos um colega em Poxoréu, colega de comunicação, né, que estava em Sinop, ele foi fazer a prova, reprovou na Barra, né? Temos colegas em Alta Floresta, 2 colegas em Alta Floresta que hoje trabalham na comunicação, que reprovaram ao tentar nadar, não conseguiram a travessia do lago usado, né, para preparar esses soldados, não conseguiram terminar a prova, foram reprovados. Teve uma situação aqui, Coité, qual é o outro bairro mesmo? Um morador? Lá do CPA também, é isso? Gurizão Novo. É o teste na piscina da UFMT, na época, é isso? Também não conseguiu a travessia da piscina e por conta disso não passou na prova, não passou, não teve jeito, né? A gente sabe que em situações, por exemplo, de sinistro, né, em que a equipe é isolada num incêndio, precisa atravessar um lago, né, tem de se virar, né, tem que estar pronto para isso, tem que estar preparado para isso. E vem, é claro, o preparo psicológico, tá? Seja um militar, policial militar, né, seja um militar que vai atuar como corpo de bombeiros, são todos militares com preparações distintas. A questão toda, Nai, girou em cima da colocação. A parte que entrou fato, ali, os fracos... Pegou mal, né? A forma que ele falou, pegou muito a palavra mal. fraco. Imagina a mãe do Rodrigo Claro ouvindo isso, né? Então, meu filho não passou porque ele era fraco. Então, pegou muito mal essa forma que o comandante-geral, o coronel Alessandro Borges, pegou mal a forma que ele falou. Mas ele explicando aí na entrevista, deu para a gente entender que eles vão endurecer um pouquinho mais para que os alunos que estão realmente aptos a participarem dessa prova participem. Tá certo, Nai. Obrigado por essa primeira participação. Mudando um pouquinho de assunto,